Olá, aqui é o professor Cristiano de novo e eu estou aqui para a gente discutir um pouco sobre geometria plana, né? O que exatamente na geometria? A gente vai falar sobre o teorema de Tales, né? Primeiro seria legal saber quem foi Tales, né? Tales foi um matemático que viveu entre os anos 624 e 558 a.C. Foi filósofo, matemático e astrônomo grego, né? Considerado um dos mais importantes representantes da primeira fase da filosofia grega, chamada de pré-socrática. Tales nasceu na cidade de Mileto, antiga colônia grega da Ásia Menor, região da Jônia, atual Turquia, por volta do ano de 624 a.C. Acredita-se que começou sua vida como mercador, enriquecendo o suficiente para se dedicar ao estudo e a realizar algumas viagens em sua vida. Supõe-se que esteve no Egito Antigo, onde aprendeu geometria, e na Babilônia, onde entrou em contato com tabelas e instrumentos astronômicos. Sabe que Tales desempenhou funções políticas em sua cidade natal e que realizou importantes trabalhos na área de filosofia, geometria plana e astronomia. Suas principais ideias expandiram os horizontes teóricos nas áreas de matemática e geometria. A história atribui a ele como um dos 7 sábios da Grécia Antiga, né? E conhecido hoje como o pai da geometria plana. Olá, eu estou aqui agora para a gente discutir de novo o teorema de Tales, né? Eu coloquei a definição aqui na lousa para a gente poder entender um pouco melhor esse teorema, né? O teorema diz o seguinte: num plano, a intersecção de retas paralelas por retas transversais formam segmentos proporcionais. Ou seja, quando eu tenho um conjunto de 3 retas paralelas cortadas por pelo menos 2 transversais, eu consigo aplicar nelas o teorema de Tales. O que ele fala, o teorema? Ele fala que segmentos correspondentes, eles são sempre proporcionais. O que são correspondentes aqui? Ó? AB ele é correspondente ao DE. Aqui, ó, BC, esse segmento é correspondente a EF. Então, correspondentes são segmentos que estão em transversais diferentes, mas estão na mesma posição geométrica, tudo bem? Qual é a comparação que eu posso fazer? Eu vou criar uma proporção numa transversal e vou comparar os correspondentes na outra. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, segmento AB está para o segmento BC. Tá vendo? Eu estou comparando aqui, ó, AB está para BC. Quem são os correspondentes na outra transversal? DE e EF. DE está para EF. Então, o que é o teorema de Tales? Você compara 2 segmentos numa transversal com os seus correspondentes na outra transversal. Olha que interessante. AB está para BC, na mesma razão que DE está para EF. Como é que eu resolvo essa relação aqui? Ó? É só multiplicar em cruz, né? Fazer o produto cruzado. Tudo bem? Esse é o teorema de Tales. Bom, seria interessante a gente resolver alguns exercícios usando esse teorema, né? Trouxe um exercício aqui bem básico para a gente aplicar aqueles conceitos, né? Calcule o valor de x nessa figura em que as retas T e S são transversais a um feixe de retas paralelas. Para mim aplicar o teorema de Pitágoras, basicamente eu tenho que ter um feixe de paralelas. O que é isso? Eu tenho que ter pelo menos 3 ou mais retas paralelas, que são aquelas retas que têm o mesmo sentido e a mesma direção e elas nunca se cruzam. E as retas que estão na vertical são as transversais, tudo bem? Como é que eu faço aqui? Ó? Razão entre 2 segmentos correspondentes em transversais diferentes, você lembra? Foi o que eu demonstrei agora há pouco. Eu posso dizer aqui, ó, na primeira transversal que 2 está para x, olha que interessante, 2 está para x. Quem são os segmentos correspondentes a essas duas medidas na outra transversal? 5 e 15. 2 está para x na primeira transversal, que eles são correspondentes a 5 sobre 15 na outra transversal. Esse é o tal de segmentos correspondentes e proporcionais. Como é que eu resolvo isso? É só multiplicar em cruz. X vezes 5 dá 5x, 15 vezes 2 dá 30. Eu teria x igual a 30 dividido por 5. Obviamente, x vai ser igual a 6. Está finalizado o meu primeiro exercício sobre o teorema. Trouxe aqui um segundo exercício. Ó. Determine o valor desconhecido em que as retas T e S são transversais. Aqui, ó.
a um feixe de retas paralelas. Então eu tenho paralelas cortadas por duas transversais T e S. Fiz um resuminho aqui, ó, T e S transversais, A, B e C são as paralelas. Então eu posso aplicar o teorema de Tales, né? Vou fazer aquela comparação, né? Segmentos correspondentes e proporcionais. Na primeira transversal S, eu posso dizer que 5 está para 8, ó. Na mesma razão, quem seriam os correspondentes na outra transversal? 5 e 8 na primeira, x e x mais 6 na segunda. Tudo bem? Comparei dois segmentos correspondentes em transversais diferentes, ó. 5 sobre 8, x sobre x mais 6. Agora aqui, ó, é só multiplicar em cruz, ou seja, cruzado. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, como a gente fala em geometria, ó. 8 vezes x dá 8x, 5 vezes x mais 6. Tudo bem? Aqui eu teria 8x, vou fazer uma distributiva aqui, ó. 5 vezes x dá 5x, 5 vezes 6 dá 30. Vou me isolar aqui, ó, o 5x igual a 30, ó, 8 menos 5 eu teria 3x igual a 30, x seria igual a 30 dividido por 3, e eu tenho basicamente aqui, ó, x igual a 10. Esse aqui, ó, é o tal do valor desconhecido, tudo bem? Vamos lá, estou aqui para um terceiro exercício, né, que diz calcule os valores x e y dessa figura, sabendo que essas retas aqui, ó, que seriam R e S, elas são transversais cortadas por três paralelas, tudo bem? Então aqui eu tenho x e y, né, colocados na figura, essa distância aqui vale 13,5, eu tenho 4 e 5 aqui, proporcionalmente essa distância aqui seria quanto? 9, né? Que é a somatória dessas duas partes aqui. Primeiro eu vou calcular x, eu poderia dizer aqui, ó, que x está para 13,5, na mesma razão que 4 está para 9. Tá vendo? Todo movimento que eu faço na primeira transversal, eu procuro o correspondente na segunda, ó. X sobre 3,5 proporcional a 4 sobre 9. Ou, vamos calcular o y. Y sobre 13,5. Quem são os segmentos correspondentes proporcionais aqui, ó? 5 está para 9. Tudo bem? Todo movimento que eu faço nessa transversal, eu procuro o correspondente na segunda. Aqui é só multiplicar o quê? Em cruz, ó. 9 vezes x eu tenho 9x. 4 vezes 3,5 vai dar 54. Então aqui eu teria 54 dividido por 9, que vai dar exatamente 6. Tudo bem? Está definido o primeiro elemento. Agora eu vou procurar o y na segunda figura. Vou multiplicar em cruz de novo. 9 vezes y. Agora aqui, ó, 13,5 vezes 5, se eu fizer o produto, vai dar 67,5. Se eu dividir 67,5 por 9, eu vou encontrar, sabe quanto? 7,5. Está definido conforme o exercício pediu, né? O valor de x e y, usando o teorema de Tales. Tudo bem?